Galera, tá com dificuldade de se conectar com os orixás? Tá com dificuldade em saber como fazer firmezas para os orixás? Se liga nesse toque. Você quer aprender a fazer firmezas para todos os orixás? Firmezas com velas, oferendas, tudo bonitinho, de forma prática. Quer aprender sobre qual é a mensagem que a queima das velas nos trazem? Quer aprender sobre banhos de ervas? Aprender a importância que os nossos pets têm na nossa vida, os nossos queridos animaizinhos de estimação? E ainda aprender a se conhecer. Eu garanto que você não se conhece, e esse curso vai fazer com que você se conheça melhor para despertar potenciais que você nem sabia que existia dentro de você, melhorando a sua vida. Então eu convido você para o nosso curso Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda, um curso curtinho, 13 aulas, 3 meses, que vai fazer toda a diferença na sua vida. É a porta de entrada para todos os cursos Umbanda. As pessoas adoram e vão fazer os outros cursos, gente, com todos esses benefícios e por um precinho bem menor do que você imagina. Acesse esse QR Code aqui à minha esquerda, ou desce no primeiro comentário fixo, vai ter um link, clica no link, vai receber um formulário, coloca seu nome, telefone e o seu e-mail, clica em enviar e você vai ser direcionado para o WhatsApp do Newton Sombra, que vai responder as mensagens com aquele carinho, de forma pessoal. O Newton é sempre um cara muito bacana. Tenho certeza que você vai adorar conversar com o Newton, e eu vou ficar aguardando a sua matrícula. Me dê a honra de ser o seu professor, porque esse curso vai mudar você de dentro para fora, vai aumentar a sua força interior e vai te conectar melhor com os orixás e guias. Garanto isso para você, e tá cheio de informação legal ainda por cima. Mãe Sueli, dá um salve pra galera. Um salve com muita alegria a todos. Mãe Sueli, você recebeu muitos desejos, felicitações pelo seu aniversário. Demais, e eu queria agradecer a todos. Você respondeu às pessoas? Não, foi demais, velho. Ai, nossa, foi demais. Foi 1.100.000, né? Comentários, não dava. Até internacional já eu até viu? Recebeu feliz aniversário até em japonês. Ai, que bonitinho. Ai, parabéns, Marcelo, você merece. As pessoas já vão no Tufra, falam comigo. Oi, filho, cuido da pessoa, né? Vou lá, converso, oriento. Então, mas eu queria ver a mãe Sueli. Pô, velho, não tô valendo mais nada aqui, viu, velho? Mas isso é bom, Su. Era o objetivo desde o começo. Su, o que tem aí nos nossos comentários? O Maurício Manfré. Maurício Manfré, nosso aluno, queridão. Salve, família Umbanda Boa. Sua bênção, Pai Márcio. Que Oxalá te abençoe, Maurício. Essa é para o Comentando Comentários. Recentemente ouvi e vi ex-umbandistas dizendo que se decepcionaram com a religião e que não mais queriam frequentar gírias e centros, mas que gostariam de seguir em igrejas evangélicas mais modernas. Por que isso ocorre? Qual a sua opinião a respeito? Sou adepto da máxima: muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Grande achar os Umbanda Boys e Umbanda Girls. Amém também. Eu vou te falar uma coisa, Maurício. Está difícil viver a vida na Umbanda. Na realidade, não é na Umbanda. Esses movimentos acontecem o tempo todo. Seja a pessoa saindo da Umbanda indo para outra religião, como a pessoa saindo de outras religiões e migrando para a Umbanda. Nenhuma religião é culpada. Eu acho que, em essência, todas as religiões são lindas. O problema são sempre as pessoas. Mas, assim, às vezes é o dirigente que erra. E tem horas que também são as pessoas que frequentam a casa que pisam na bola. Inclusive, o vídeo de amanhã falaremos sobre isso. Entendeu, Maurício? Então, assim, é complicado, mas assim, todo mundo, que nem eu vejo, às vezes eu não censuro que a pessoa pode ter tido uma experiência ruim no terreiro de Umbanda, que tem uns lugares que a gente recebe relatos aqui que é de assustar, e tem gente que também não se ajusta, né? Daí a pessoa sabe o que a pessoa quer. E outra coisa, a Umbanda não é para qualquer um. Isso eu falo de coração, porque é muito mais fácil ser católico, ser evangélico, tá, gente? De verdade, vai por mim. Agora, se você quer realmente se entregar para ter uma experiência diferente, aí sim a Umbanda é para você. Eu costumo dizer que a Umbanda é para os fortes. Próxima, pai. Fernanda Machado. Pai Márcio, queria sua opinião naquela afirmação famosa e a visão do Umbanda Boa com isso. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa afirmação ganhou força como um atrativo de prosperidade. Qual a visão umbandista dessa afirmação específica e de outras afirmações que estão ganhando muita fama? Outro exemplo, eu não busco,
eu atraio. Olha, de um certo ponto de vista, como que é o nome da pessoa que mandou? Fernanda. De um certo ponto de vista, eu acho que a Umbanda sempre pregou isso, mas não com essas palavras de forma específica. Se eu perceber a minha trajetória dentro da Umbanda, eu acho que as entidades sempre estavam me orientando e cuidando para que eu vivesse desta forma. Hoje eu vou mais além, tá? Essa coisa de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, para mim é pouco. A minha mentalidade é que dá sempre para melhorar, dá sempre para crescer, entendeu? E se melhorar, fica sempre melhor ainda, tá? Então, pelas minhas próprias experiências, tá? Inclusive, eu recebi um vídeo no meu feed da pessoa reclamando que colocaram a teologia da prosperidade católica e evangélica dentro da Umbanda. Eu acho que, falando dessa forma, eu entendi o que a pessoa quis dizer ali no vídeo. Cristianizaram demais. Mas eu sou uma pessoa que eu prego no Tufra, é uma casa de Xangô, é uma casa de rei. Então, todos os filhos do Tufra são o quê? Príncipes e princesas. Nós temos direito à prosperidade de Xangô. Nós temos direito a pedir ao rei, que somos súditos, que ele nos dê o melhor, faça o melhor pelos seus súditos, pelo seu reino. Então, eu acho que todo mundo tem direito a ter uma vida boa, ter casa boa, ter carro bom, ter dinheiro guardado, viajar, ter roupa boa, ter dinheiro para ajudar a família. Eu acho que todo mundo tem que ter isso. Agora, eu não fico falando que é a teologia da prosperidade. Eu acho que é uma forma de você enxergar. Agora, o nome Teologia da Prosperidade não é uma coisa que ninguém foi lá e é marca registrada da Igreja Católica, é marca registrada. Eu acho que a Umbanda, né? Eu acho que inclusive a Umbanda está se libertando, porque todo mundo sempre associou. Se a Umbanda é caridade, todo mundo entende humildade e caridade com ser pobre. E não, eu acho que você pode ser pobre e ser feliz, mas se você quer alguma coisa a mais materialmente da sua vida, não há nenhum erro nisso, desde que você não confunda, não perca o entendimento de que o que é importante nessa vida é o espírito e não a vida terrena. A condição, a camisa, a roupa, a calça, o carro que eu visto, a casa que eu moro, são coisas passageiras para essa vida terrena. Então, assim, se eu não deixar isso desvirtuar a minha cabeça e o meu coração, a minha essência, não há problema nenhum de você ter uma boa condição de vida. Mas eu entendo quando as pessoas estão trazendo essa coisa de muito lei da atração. Mas eu acredito, veja, as entidades sempre falaram para mim, você é o que você pensa. Se você pensa uma coisa ruim, você vai atrair coisa ruim para você. Isso um preto velho falando para mim, me lembro como se fosse hoje. Se você pensa coisa boa, você vai atrair coisa boa para você. Ele nunca falou, esta é a lei da atração, meu filho. Você usa a lei da atração por você. Ele nunca falou assim para mim. Mas se você for parar para pensar no que ele me falou, é a mesma coisa. Eu só acho que as pessoas estão trazendo termos para a Umbanda que realmente meio que descaracteriza a nossa religião. Mas não que isso esteja, de fato, errado. Exato. E a Tatiane, o que fazer numa casa onde todo casal que mora separa? E agora tenta alugar e as pessoas marcam para vir ver a casa e desistem de alugar. Olha, Tatiane, eu acho que eu respondi uma coisa muito parecida com essa recentemente no PTD. Mas, filha, você vai precisar fazer uma limpeza na casa. Agora, se só você ir lá, defumar, passar uma amônia, passar um anil, ou uma colônia de alfazema vai resolver, não sei, quem sabe tem que fazer um trabalho na casa. Mas que realmente tem algum problema na casa, existe. Além do mais, se você está pondo para alugar e não aparece ninguém para alugar, e todo mundo que entrou lá separou, eu recomendaria que você procurasse um terreiro de Umbanda sério, para te ajudar a resolver esse problema. Pode ser que sozinha você não consiga. E o Bruno Lima, salve Pai Márcio, sua bênção. Que Oxalá te abençoe, meu filho. Gostaria de uma explicação técnica sobre o porquê das entidades descerem girando e subirem girando. Seria mais algo ritualístico ou tem alguma explicação técnica como acoplamento do espírito? Vamos lá, Bruno. Aliás, eu tinha lido esse comentário, foi no programa de sábado isso aí. Bruno, é assim, pelo que eu estudo, a incorporação pelo povo banto, que é o que deu a base para a nossa Umbanda, acontecia pelos pés. E não como a gente imagina que a entidade se conecta se aproximando. E é por isso que a entidade fala, eu vou me aprofundar. Não é que ela vai pro inferno. Que eu já vi preto velho falando, preto velho vai se aprofundar, mas preto velho vai pro inferno. Mas não, é porque eles incorporam e desincorporam através dos pés. Eu já percebi que essa coisa eu já verifiquei uma coisa que eu já prestei muita atenção. Eu lembro que no Bom Pastor tinha um médium que incorporava girando e desincorporava girando.
Mas ele era um entre, na época, acho que 25 médios que nós tínhamos lá. Então, assim, me chamava, por que ele fazia aquilo? Quando eu comecei a viajar palestras, eu comecei a observar que alguns médiums têm esta característica. E eu falo que é um médium, porque quando é um médium, várias entidades daquele médium têm o mesmo comportamento, de incorporar girando e desincorporar girando. Isso está errado? Não, existe até uma certa beleza, até uns parece que estão até dançando, mas não existe um fundamento para explicar que o acoplamento vai ser melhor, que a incorporação vai ser mais firme, que a entidade é diferente, é uma entidade mais forte, mais poderosa. Não. É uma particularidade do médium. Eu acho que em algum momento, alguma entidade, no primeiro momento, a primeira incorporação, incorporou dessa forma, e ele cria dentro da mente dele que, para as outras incorporarem melhor, fica no subconsciente, precisa ser desse jeito. É uma coisa, para mim, eu tenho uma coisa mais curiosa que eu tenho, mais próxima desse tipo, o seu Genival, meu baiano, que ele chega dançando, ele gosta de dançar, ele é assim, ele dança e gira, mas não que ele precise disso para incorporar. Já precisa incorporar ele em situações que ele não vem dançando e girando. Não existe uma obrigatoriedade. É uma característica da entidade e pode ser um vício que o médium adquire, mas não tem nada a ver com uma incorporação melhor ou diferente. A Maria Emília. Benção. Xalá te abençoe, minha filha. Dendê tem que guardar do lado de fora da casa? Essa é uma colocação que eu escuto desde que eu entrei na Umbanda. O dendê também é considerado sangue vegetal, porque ele tem muita força, tem muita energia, movimento e energia. Pra você ter uma ideia, tem muita coisa que às vezes, antigamente a entidade, o quiumba pedia sangue, eles trocavam o sangue por dendê. O dendê é quente, o dendê movimenta as coisas. Então diz que se você guardar o dendê dentro de casa, é isso que se diz desde os tempos antigos da Bahia. O dendê vai favorecer que tenha conflitos e brigas, porque ele aquece, ele esquenta as coisas. Então, quando você vai ter que guardar dendê, você guarda do lado de fora. É curioso isso, porque tem uma coisa nada a ver, né? Mas eu acabei de lembrar disso, que eu guardava dentro de casa, e foi a época que eu era casado com a primeira esposa, e deu muita briga. Se foi por causa do dendê ou não foi, por todos os efeitos, é melhor guardar lá fora, tá? Chega em casa, eu vou levar meu dendê pra fora. Ver se melhora alguma coisa. Mas esse comentário é muito antigo. Nossa, e o motivo, quando eu estudei e fui buscar as origens disso, é por causa disso que eu estou falando para você. A Pati Lozano. Pai Márcio, já soube de casos de consulentes que foram ameaçados por entidades, caso não fizesse o que as entidades estavam pedindo. Uma entidade pode causar um mal a um consulente que não quis seguir a orientação ou que prometeu algo a um guia e não cumpriu? Olha, Pati, vamos lá. Tá, esse é um caso bem complicado de explicar, mas eu faço questão de falar do assunto. Existe a situação que se a entidade foi lá ameaçar, se você não trouxer essa garrafa de marafa, eu vou destruir a sua vida. Pô, mano, aí que eu não trago mesmo. Eu falo, tenta a sua sorte, vem destruir a minha vida. É o que eu vou falar pra entidade. E olha, eu juro pelo Pai Benedito que eu faria isso. E aliás, o Pai Benedito sabe que eu faço mesmo, entendeu? Eu sempre fui meio tantã. Agora, a entidade, quando ela fala assim, meu filho, eu tô pedindo pra você fazer isso, não vai mudar minha vida, vai mudar a sua. Se você não fizer, vai ter problema e vai ter problema grave. Depende muito como uma pessoa escuta, compreende, interpreta. Você fala assim, agora, se tem uma coisa que eu acho de um mau gosto, que eu acho de uma... Olha, eu tenho que falar idiotice. Uma pessoa prometer alguma coisa para uma entidade e não cumprir. Eu vou até um pouco mais além. Qualquer pessoa que promete qualquer coisa e não cumpre, para mim, não tem valor. A partir do momento que você usou eu prometo, cara, toma cuidado, isso é muito sério. Isso é para qualquer coisa. Você prometer alguma coisa, não sabe, para sua mãe, para o seu marido, para o seu filho. Eu prometo. É uma coisa muito séria, você vai ter que trabalhar muito arduamente para cumprir essa promessa. Agora, se eu acho que para uma pessoa, entre pessoas encarnadas, já acho um absurdo você prometer e não cumprir, para uma entidade é uma falta de respeito, é uma falta de carinho, é uma falta de tudo, né? Não tem uma pessoa não pode prometer e não cumprir. Ah, mas as coisas não aconteceram como eu queria, então não prometa! Esse é o problema. As pessoas prometem. Não prometa. Já tive situação que a entidade chegou para mim e falou, eu, desincorporado, me atendendo, me consultando com uma entidade, e a entidade chegou para mim, eu quero que você me prometa tal coisa. Eu falei, desculpa,
Eu posso assumir que eu vou fazer tudo que eu puder pra fazer isso. Prometer, eu não vou. Engraçado que isso é uma coisa que nasceu meio que comigo, sabe? Não, mas eu quero que você prometa. Eu falei, então nós temos um problema, porque eu não vou prometer. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Como é que eu vou prometer uma coisa? Eu só posso prometer uma coisa que eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer. Como é que eu vou prometer uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir fazer? Não dá pra prometer. E esse é o grande problema das pessoas. Elas usam o eu prometo, essa coisa de prometer as coisas, de fazer promessas, que elas nem sabem se vão cumprir, se podem ou não cumprir. Então só prometa aquilo que você tem certeza absoluta que poderá cumprir. Se não tem certeza, não prometa. Isso sim. Agora, se a entidade só ameaçou, faz isso, tal coisa, senão eu vou destruir sua vida, é muito complicado, né? É aquilo que o capa preta, ele é sempre, né? Nossa, o seu capa ele é complicado, né? Porque o seu capa ele chega e ele fala assim pra pessoa: quero que você faça isso. E eu tô pedindo, eu não tô pedindo, tô mandando. Isso é muito mais relativo às coisas do terreiro. E se você não fizer, eu arrebento com você, eu destruo sua vida. Isso eu já vi o seu capa fazer. E do seu capa, de verdade, eu não vou discutir com ele. Mas assim, é o estilo dele. Entendeu? Quem conhece, mas também é uma pessoa que eu sei que, apesar dessa dureza toda que o seu capa tem, ele é uma pessoa de muito bom coração. Que até pessoas que eu já percebi que ele fala, não merece, mas eu vou ajudar, sabe? Eu já vi ele fazer assim. Ele vai, ele é grosso, ele é estúpido, mas ele resolve. Então, assim, depende muito do contexto. Não dá pra você falar assim, como é que foi essa maldição? O que é que a entidade realmente pediu pra pessoa, que a pessoa não cumpriu? Precisa entender o contexto. Exato. Mas eu já dei algumas ideias de como eu penso pra você. E para a última de hoje, pai, Natália Carvalho. Pai Márcio, eu tenho uma dúvida. Fiz uma oferenda para Exu e nesta noite não consegui dormir. Não senti nenhum sono a noite inteira. Existe alguma razão espiritual para isso? Ou é mais provável que tenha sido só uma coincidência? Olha, não existem coincidências, na minha opinião, tá? Eu não sei se você fez essa oferenda para Exu dentro da sua casa. A energia de Exu é uma energia muito densa, pode realmente atrapalhar o sono. Não sei o que você pediu nessa oferenda. Tem um monte de coisa que eu não sei, entendeu, gente? Se você está na minha frente, eu faço uma série de perguntas para entender o que foi que aconteceu. Mas eu acho que é o seguinte, a melhor coisa que você faz, de entrega logo essa oferenda, você já deve ter entregue, com certeza. E quando você está sentindo assim, toma um banho de sal grosso, dá pescoço para baixo. Mas antes de jogar do pescoço, pega, passa aqui na têmpora, passa aqui na testa e passa na outra têmpora aqui, passando bem aqui assim, para descarregar essa região aqui, ó. Porque o sal grosso não pode pegar na coroa, aqui pode. Passa aqui, pega com a água no caneca, assim, esfrega. E daí sim você joga do pescoço para baixo. Deixa aqueles 2 minutinhos secar, se enxuga e vai dormir. Faz esse banho para dormir, que eu garanto que vai tirar o excesso de energia que está te deixando pilhado e você vai dormir. Mas Exu tem energia muito forte, muito intensa e pode sim atrapalhar o sono, não só o sono, mas mexer com mediunidade, mexer com o humor das pessoas, entendeu? Trazer sonhos, até trazer pesadelos, porque mexe com a energia. Por isso que as pessoas falam, por que não pode fazer nada para Exu dentro de casa? Não pode nem sequer firmar uma vela para Exu dentro de casa. Por causa disso, entendeu? Tem gente que é mais sensível, vai sentir mais. Tem gente que é mais resistente e vai sentir menos, ou não vai sentir. Mas é por isso que a recomendação geral é sempre firmar e fazer. Firmar Exu fora de casa e fazer oferendas também para Exu fora de casa. E é isso, pai. Não, tem mais uma que eu quero complementar que eu li. Que eu falei que no vídeo das funções dos orixás, que Nanã, ela dá a matéria-prima para a pessoa viver a vida terrena, né? Para fazer o corpo, né? O nosso corpo em tese foi feito do barro. E quando a gente morre, ela quer o corpo de volta, né? Por isso a gente enterra. E todo mundo fala, quem é cremado? E quem é cremado? E quem é cremado? Nossa senhora, mas teve 3 perguntas. Então, deixa eu responder. Pessoal, quando você é cremado, você vira pó. Quando você vira pó, você voltou à terra. O efeito vai dar exatamente o mesmo. Certo, Su? Certo. Dá um tchau pra galera. Um tchau a todos. E antes de dar tchau, tem que agradecer o pessoal da live, né? Uau, galera. Pessoal, gratidão. E é sempre legal, né? A gente sempre traz tema. Agora as lives nossas estão temáticas. Então, quando a gente fala, né, a raiz do seu problema, as pessoas se interessaram, gerou muito engajamento. Eu consegui, mais uma vez, ficar muito à vontade para conversar sobre esses assuntos, contar experiências e ensinar muita coisa. Olha, só gratidão a todos vocês que estiveram na quarta-feira na live com a gente. Mas agora ainda fica a pergunta: o que você vai fazer amanhã às 9 horas da manhã?
Amanhã eu quero falar com você de um assunto que pega para todo mundo dentro da Umbanda, né? Problemas no terreiro, ou de terreiro, como você preferir. Galera, é importante a gente falar, porque tem erro dos dirigentes, tem erro dos umbandistas, aí a gente tem que entender como é que a gente quer que essa Umbanda cresça e se torne realmente uma religião de luz e de glória. Traga os casos, histórias, o que a gente faz no Tufra, e vamos falar de como é a melhor forma de encontrar o melhor terreiro para você ter toda a luz e axé que você merece. Amanhã, às 9 horas da manhã, Problemas no Terreiro. Eu aguardo você. Até lá.